Então, eu tenho agudo, médio e grave, como é padrão em todas as mesas. A linha SG, salvo engano, ela já vem com um semiparamétrico no médio. Então, você seleciona a frequência que você quer e depois atenua e acentua essa frequência do médio. Mas nessa linha aqui SM, ela vem com um equalizador de 3 bandas, como a grande maioria das mesas apresenta, mas ela de extrema qualidade. Eu já dei uma pré-equalização aqui para melhor reprodução do áudio para vocês, né? Melhor entrega para vocês. Mas eu tenho aqui ó, o ajuste de grave. Oi, som, ok. Lembrar que a gente botou o High Pass Filter. Se eu tirar o High Pass Filter, vocês vão ver agora o grave bem enfatizado. Oi. Sem grave agora. Ó. Oi, som, oi. E agora no médio. Né? No médio não, no flat. Então agora no flat, ele volta para esse grave um pouco mais acentuado. Isso aí para rádio, esse grave aqui que as pessoas utilizam com a voz mais suave, né, com aquele grave mais enfatizado, é bom. Para a grande maioria das vezes, na fala normal, numa entrevista, eu aconselho que vocês, de fato, acionem a chave de 80 Hz da High Pass Filter, tá bom? Como eu fiz agora. E aí eu consigo ter mais clareza no som. Então, quando você está assistindo televisão, no YouTube, alguma coisa, para fala, ela sai com mais claridade, tá? O médio aqui eu enfatizei um pouco mais o médio. Vou tirar, ó, deixei ele flat. Vou retirar agora o médio. Praticamente a voz sumiu, né? Porque de fato o médio é onde está a predominância da voz. Agora coloquei ela no máximo agora, só para vocês notarem como eu ajusto a equalização. E vou voltar agora para o flat. Como eu gostei um pouco mais do médio mais claro, eu acrescentei um pouquinho. E o S aqui, né, o agudo, eu deixei ele flat aqui agora. Som, som. Acentuei todo o S. Som, som. E tirei todo o S. Som. Pronto, está aqui a equalização realizada. Então, controle de ganho, equalizadores de 3 bandas, agudo, médio e grave. E aqui eu tenho as saídas auxiliares, que para mim isso foi fenomenal, fantástico, fantástico mesmo. Para uma mesa desse porte, que eu tenho apenas 45 centímetros de largura por 50 de altura, mais ou menos, ter 3 auxiliares. Isso eu falo porque em situações em algumas igrejas, por exemplo, que a gente tem o áudio da transmissão para algumas igrejas que estão transmitindo suas missas, seus cultos, né? Você poder ajustar individualmente a intensidade do sinal de cada um desses canais para a transmissão, isso é perfeito, né? Quando a gente não tem a possibilidade de ter mesas totalmente distintas para a transmissão, ter 3 auxiliares é perfeito, porque eu consigo ter um auxiliar para um retorno de altar, por exemplo, o som numa igreja católica, por exemplo, você tem lá na igreja católica o retorno do padre e dos leitores, então você consegue individualmente jogar esse áudio, o do retorno da equipe de canto, por exemplo, então tem aí os seus controles individuais para a equipe de canto e um terceiro nível de auxiliar para que você possa jogar esse som com mais controle no que diz respeito ao áudio para a transmissão. E aí eu faço um adendo no que diz respeito ao áudio da transmissão. Quando tem uma banda, alguma coisa assim do tipo, que o som vem de fato mais forte, para que você não tenha um áudio distorcido demais ou um áudio muito baixo para os pregadores, você consegue lá para os pregadores dar um ênfase maior naquele volume, para que ele se equipare com o nível da equipe de canto e eu não tenha tanta diferença entre o momento em que o grupo está tocando e o momento em que o palestrante, ou o padre, ou o pastor está falando. Então, eu consigo ter, com um nível, essa quantidade de auxiliares, eu tenho essas distinções de sonorizações, de ajustes de som, de mixers, mais precisa e mais eficaz para todo esse ecossistema aí de som de altar, som de canto e som de transmissão. E, obviamente, aqui na parte de baixo, né, em toda a sua master da mesa, eu ter para as pessoas que estão na igreja, né, para as pessoas que estão assistindo ou participando da missa ou do culto. Logo após esses controles de nível auxiliar, vale salientar que é muito padrão, é muito comum você verificar em mesas colorações para distinguirem cada uma das suas funcionalidades.
Então, os equalizadores estão em azul, o ganho está em branco, as vias de auxiliares estão em verde. E, geralmente, quando tenho botões também masters desses auxiliares, eles também estão na mesma composição de verde. Então, aqui eu tenho o master, eu tenho o volume geral de cada uma desses auxiliares. Então, o volume que eu já pré-posicionei aqui no 0 dB, do auxiliar 1, esse aqui do auxiliar 2 e esse aqui do auxiliar 3. Então, se, por exemplo, eu tivesse com alguma mandada de retornos no canal 1 e eu zerasse aqui esses masters aqui, obviamente, eu cortaria todos os sinais dos auxiliares, tá bom? Então, tem os masters. O mesmo vai acontecer agora nesse botão que eu vou apresentar para vocês, que é o efeito, o botão de efeito. E ela também, mais uma vez, ela tem um diferencial muito grande comparado com algumas outras tantas mesas que a gente tem aí que são suas concorrentes. Ela tem uma saída auxiliar específica para efeitos. Muitas das mesas acontece o seguinte, você tem auxiliar 1 e auxiliar 2, só que o auxiliar 2 também é efeito. Se você for utilizá-la como efeito, você perde o auxiliar 2. Então, ela fica exclusivamente com um auxiliar e um canal de efeito. Nessa aqui, não. Eu tenho 3 saídas independentes de auxiliares e uma saída independente para a máquina de efeito. Então, ela tem até 256 efeitos, que são efeitos fantásticos aqui. Eu posso apresentar alguns para vocês. Eu já selecionei aqui, ó, tem aqui de 1 a 16 vocal, tem 17 a 32 vocal 2, de 33 a 46 os efeitos Hall, de 49 a 64 Large Hall, tem o de 33 a 48, como eu falei, é Hall, mas o Small Hall é aquele Hall menor, aquele menos prolongado, né? E aí você consegue ajustar todos os parâmetros que você selecione aqui, né? Obviamente qual o efeito você vai querer e a mandada de efeito. Então, só por exemplo, eu botei aqui um efeito 2. Para que esse efeito funcione, eu preciso aqui, ó, aqui embaixo, nesse canal aqui, que é o botão específico para efeito, botar ele no volume 0 dB e também acionar o efeito, tá? Se eu desligar aqui esse botão ON aqui, ele deixa de funcionar o efeito. E eu vou aqui no canal 1 e vou inserir aqui o efeito para vocês ouvirem. Oi, som. Eu creio que vocês já devem estar ouvindo aí com... Quem escuta com fone de ouvido vai escutar com mais intensidade, né? A máquina de efeito. Eu vou aqui mudar o efeito aqui para Small Hall. Vou botar aqui o 35. Note que ele é um botão aqui giratório e ele fica piscando até que eu selecione ele para ele funcionar, né? Então, vou botar aqui o 33 e vou apertar para selecionar essa função 33, esse efeito 33. Pronto, acabei de usar o efeito 33. Notem que ele é um pouco mais curto. Eu posso exagerar aqui para vocês verem, claro, não é o nosso interesse. Mas aí ele tem um efeito bem interessante para quem faz barzinho, tem voz e violão, um carrom, que quer colocar um efeito. Isso é fantástico. Eu tirei a chave aqui de High Pass Filter, porque esse efeito ele também vai dar mais ênfase nos graves, né? Em algumas situações ele tem mais ênfase nos graves e você não perde toda a qualidade do efeito. Então, do mesmo jeito aqui eu tenho, ó, nesses efeitos, se eu desligar aqui, ó, desliguei o efeito, mesmo eu estando com os efeitos abertos, mas ele tem um botão de liga e desliga. Isso é muito, muito interessante nessa mesa também. As outras mesas não tem isso, é só simplesmente você levantar o fader de efeito e botar para funcionar. E é interessante também, que eu também achei fenomenal nessa mesa, é que ela tem efeito para as vias de auxiliar. Então, se você quiser botar aqui efeito para o auxiliar 1, eu consigo botar. Eu fazer o efeito para o auxiliar 2 também. Eu enviar o efeito para o auxiliar 3 também. Então, na maioria das mesas, o efeito ele não vai para as saídas auxiliares. Então, você está com a caixa de retorno e nessa caixa de retorno você não escuta aquele reverb que você pediu para o cara selecionar, né? Então, fica meio esquisito você ouvir nas caixas voltadas para o público um reverb bem bonito e no retorno você ouvir aquela voz seca. Então, essa mesa tem esse diferencial. Logo abaixo do botão de efeitos, nós temos o botão de panorâmico, ajuste panorâmico. Se eu jogar para a esquerda, o áudio só sai na esquerda, no seu fone de ouvido. Se eu jogar para a direita, ele só sai na direita. E se eu deixar no centro, ele vai sair dos dois fones
tanto no lado esquerdo como no lado direito, de forma equalitária, né? De forma igual. E vale salientar que o ajuste panorâmico é muito interessante quando você está trabalhando com instrumentos de classes iguais, né? 2 violões. Então, você joga um violão mais para o lado esquerdo, outro mais para o lado direito, e você tem uma equalização mais aberta, mais ampla, né? Você consegue fazer uma mixagem com um leque de percepções mais elevado, tá? Então, o ajuste panorâmico é muito importante. Como eu falei para vocês, o botão desliga e desliga. Ele, quando está desligado, o botão fica vermelho. Quando ele está ligado, ele vai ficar verde. Obviamente, não fiz isso no nosso canal para não interrompermos a nossa fala aqui, né? Logo abaixo dele, eu tenho aqui, ó, um botão de estéreo. Esse botão ST que está aqui é o que me habilita fazer com que este canal saia na via de master, tá? Então, se esse botão não estiver pressionado, lá na minha saída master, na minha saída balanceada, não vai sair o som. Já vi situações em que as pessoas esquecem de endereçar cada canal para as suas saídas em estéreo e ela na saída master, na saída principal, fica sem som e ele acha que o canal está queimado. Então, muita atenção nesse botão. Logo abaixo dele, eu tenho o botão 1.2. Esse botão 1.2 é um subgrupo. Olha que interessante. Então, essa mesa também conta com subgrupo. E esse subgrupo, que é esse master aqui, tá? 1 e 2, você consegue fazer com que esse subgrupo vá para o master. Então, quando é que você usa subgrupo? Quando você quer diferenciar, por exemplo, você está com uma mesa de maior porte e tem ali 6 canais dedicados exclusivamente à bateria, por exemplo. Então, você, ao invés de direcionar aqui na mesa, já no LR, você direciona os subgrupos naqueles 6 canais e você consegue ter um master exclusivamente para a bateria, por exemplo, que tem agregado a ela 6 ou 8 microfones, sei lá, estou dando um exemplo. 6 microfones. Então, você consegue, com um único ajuste, aumentar e diminuir a bateria. Em algum momento em que a bateria está muito agressiva, você conseguir diminuir elas todas de forma conjunta em um único fader. E aí sim, você habilita o fader do subgrupo 1 e 2 para que ele saia no master, para que ele saia no LR, tá? Ele saia no estéreo. Então, o subgrupo é que vai ser habilitado para o estéreo. Então, eu achei isso fenomenal e também me dá segurança e funcionalidades que eu só encontro em mesas top de linha, tá bom? Então, como eu falei a vocês, logo abaixo desse botão do subgrupo tem um botão de PFL. Como eu falei, Pre-Fader Listen, ou Level. Algumas pessoas dizem Listen, outros dizem Level, que é uma pré-escuta. Então, por mais que eu baixe esse volume, se eu acionar essa chave, eu consigo fazer minha estrutura de ganho de forma visual aqui no meu monitor. Perdoe-me mais uma vez que eu bati aqui no meu microfone e ele acabou balançando. Tá bom? Então, essa mesa do canal 1 até o canal 7, ela é totalmente idêntica. Claro que quando eu estiver falando das mesas de 6 canais, de 10 canais, de 12 canais e de 16 canais, apenas o último canal é que ele é em estéreo. Os outros demais são todos conectores combo. Então, de fato, como eu disse, é uma mesa fantástica. Então, a gente, partindo aqui, como eu já falei, iniciei falando sobre o canal em estéreo e também o canal que ele pode ser o retorno da via de USB. Vou dar uma ênfase maior agora nessas partes da saída master, tá bom?